Sou Diana Barroqueiro, escritora de romance histórico, e foi a pedido do David Coelho e do Rui Nobre, os amigos a que me ligam as viagens com a história da Traivel, que já conheço há uns anos e onde participo, que me pediram para falar do romance histórico, que é a obra, o tipo, o género literário, que eu escrevo. Considero o romance histórico o género literário mais difícil de escrever, porque, além da imaginação criativa e do domínio das técnicas narrativas necessárias a qualquer obra de ficção, exige muitíssimo mais do seu autor em termos de tempo, trabalho e, sobretudo, investigação e até sacrifício pessoal. Infelizmente, como o romance histórico se tornou moda, dado o interesse dos leitores pelo género, houve uma explosão torrencial de obras sobre essa designação, mas com muito pouco histórico, cheias de erros, de anacronismos, que foi para aproveitar a onda com o risco de confundirem os leitores, dando-lhe gato por lebre, porque o leitor até acredita naquilo que o escritor lhe dá. E isso eu não posso admitir e não respeito quem o faz. Tampouco Almeida Garrett respeitava, porque na sua obra As Viagens da Minha Terra, ele dá uma espécie de receita de fazer romance histórico com pouco trabalho, que ainda é perfeitamente atual. Ele diz assim: cuidas que vamos estudar a história, a natureza, os monumentos, as pinturas, os sepulcros, os edifícios, as memórias da época? Não seja pateta, senhor leitor, nem cuide que nós o somos. Desenhar caracteres e situações do vivo da natureza, colori-los das cores verdadeiras da história, isso é trabalho difícil, longo, delicado, exige um estudo, um talento e, sobretudo, um tacto. Assim, vai-se aos figurinos franceses de Dumas, de Eugène Sue, de Victor Hugo e recorta à gente de cada um deles as figuras que precisa. Gruda-as sobre uma folha de papel da moda. Forma com elas os grupos e situações que lhes parece. Não importa que sejam mais ou menos disparatados. Depois vai-se às crónicas, tiram-se uns poucos de palavrões velhos, com os nomes crismam-se os figurões, com os palavrões iluminam-se, estilo de pintor pintamonos, e aqui está como nós fazemos a nossa literatura. Ao contrário desta receita, o romance histórico, para ser credível e não trair a história e o leitor, obriga o seu autor a uma profunda investigação, não só sobre as personagens, mas principalmente sobre o mundo e a época em que elas viveram, e a mentalidade da época, sobretudo, que é muito importante, onde passaram e sentiram enquanto gente como nós, com todas as suas condicionantes geográficas, sociais, culturais e políticas, entre outras. Esse mundo deve ser recriado com a maior verosimilhança possível. Por isso, precisa de ser visto pelo autor não com os olhos do século XXI, mas com o olhar do tempo em que essas personagens existiram e interagiram, sendo uma cuidada contextualização a mais-valia do romance histórico, aquilo que o distingue dos outros romances. Porque ele tem todo, dentro de si tem tudo o que os outros romances têm, o romance psicológico, o romance político, o romance do ambiente, da sociedade, de tudo. Portanto, tem que levar o leitor, para além das peripécias e das curiosidades, dos retratos de umas personagens ou num facto histórico, para a contextualização e o modo como aquela gente vivia, contribuindo para que o leitor saia mais enriquecido da leitura. Senão, não vale a pena, não existe enquanto romance histórico. Os meus primeiros 7 romances foram uma consequência natural de 12 anos de projetos de escrita criativa com os meus alunos. Eu quis fazer uma saga à maneira do Emílio Salgari e fiz, mas depois os jornalistas que faziam a crítica literária não perceberam muito bem o que é que eu pretendia com aquilo e disseram que não sabiam de tratar aqueles livros para adultos ou para crianças, e eu passei a escrever para adultos.
As obras de maior folgo surgiram, portanto, depois de ter interiorizado de tal modo esta época do século XV ao século XVIII, que atualmente até posso pensar, falar e sentir como julgamos que o faria um indivíduo desse tempo. No entanto, apesar deste conhecimento prévio, os meus romances levam-me quase sempre 3 a 5 anos de trabalho e de reescrita, porque sou obcecada pela reescrita do trabalho. As minhas obras são o retrato mais fiel possível da época em que se inserem as personagens, que eu faço através ou com base nos textos dos próprios personagens, se eles o escreveram, porque muitos são autores de obras. Eu sou de literatura, portanto procuro muito personagens que estejam ligadas ao mundo literário. E dos cronistas coevos, antes de passar para depois a investigação na história contemporânea, nos historiadores contemporâneos sobre a época. Portanto, vou descrever com minúcia os espaços, ambientes, sobretudo a mentalidade, que é completamente diferente do século XX, a vida cotidiana, os acontecimentos não só em Portugal como no estrangeiro, porque a nossa vida é como um puzzle e, portanto, a vida deles é como um puzzle. E esse é que é o trabalho que eu adoro fazer, que é encaixar as várias histórias, e aquelas peças têm que ficar perfeitamente inseridas. Senão não faz sentido. Se não faz sentido para mim, também não faz para os meus leitores, que é quem eu respeito profundamente. A minha trilogia dos descobrimentos, por exemplo, Navegador da Passagem, Espião de Dom João II e Corsário dos Sete Mares, Fernão Mendes Pinto, cobre todo o período da expansão ultramarina portuguesa, de modo a dar ao leitor um conhecimento do tema muito aprofundado, em todas as suas vertentes, quer a parte negativa, quer a parte positiva, portanto, para o bem ou para o mal. Nada do politicamente correto, mas foi uma época extraordinariamente rica no nosso país, na nossa nação, em que estávamos à frente da Europa. E se havia atos de selvageria, os outros países comparativamente ainda eram piores. Portanto, nada de pensar que os holandeses são todos virtuosos, quando, por exemplo, eram considerados os grandes ladrões do mar pelos próprios corsários da época. Depois, as crises, traduzia essas crises, por exemplo, a crise que nós tivemos com a Troika, para 1640, por exemplo, para a Restauração, para o Dom Sebastião e o Vidente, portanto, épocas de crise, quando Portugal perdeu a nacionalidade com a morte do Dom Sebastião, e o 1640, quando o Duque de Bragança se assume como rei e recuperamos a monarquia expulsando os espanhóis. Confesso que tenho a obsessão do pormenor, sou uma espécie de rato de biblioteca, que o rato da biblioteca tem, ou o peixinho de prata, não é? Que ele insere pelas folhas amareladas dos pergaminhos. Este trabalho de investigação recai sobre as mais variadas áreas do saber, e muitos autores socorrem-se de investigadores que lhes fazem o trabalho de sapa mais difícil. Mas eu gosto muito de fazer essa tarefa titânica, interminável, quase detetivesca. Para mim é muito solitária, de grande sacrifício, feita, no meu caso, em regime de quase clausura, mas essas dificuldades são um desafio apaixonante para o prazer de pesquisar e desejar descobrir cada vez mais aquilo que está encoberto, de ir mais longe e saber sempre mais, não só de história, como de todas as restantes disciplinas que dela não podem separar-se, por serem próprias do ser humano, de qualquer tempo e lugar, até a comida, os trajes, as danças, as ideias, o sofrimento das mulheres, por exemplo, numa época em que tudo lhe era proibido. E tenho uma outra mania como escritora, só para terminar, só vou aos lugares por onde andaram as minhas personagens, sobretudo nos descobrimentos, depois da escrita obra, porque não me quero contaminar com o olhar do século XXI e procuro ver o que é que ainda lá está, que vestígios é que existem do tempo em que andaram os nossos portugueses por lá.
E, por exemplo, depois encontro coisas como vim encontrar em África, algo que eu descrevi no Navegador da Passagem, no Congo, quando Diocão e depois Bartolomeu Dias passam pelo Congo e são recebidos por uma personagem, pelos chefes, em que eu descrevo os trajes, eles vêm quase nus, mas usam peles, e usa o chefe que fala com o Diocão, que se torna amigo do Diocão e do Bartolomeu Dias, mais tarde, e que vem a Portugal, usam estas cintas do poder, feitos com cauris, que era a moeda que existia no Congo e em muitas outras áreas da África, e que os portugueses depois até traziam como lastro nas naus. Estes cauris, que eram a moeda em toda a zona do Congo, eram pescadas na ilha de Luanda, por mulheres, apenas por mulheres mergulhadoras, que com cestos iam buscar as contas, buscar estas conchas, não é contas, são conchas, os cauris, e que escolhiam as mais perfeitas para o tesouro do rei e as outras para a moeda normal no tempo. Os nossos portugueses nos descobrimentos usaram estas moedas também, não só a troca de produtos, como a moeda do local, que era usada também como lastro. O chefe, o soba, trazia ao ombro, e é descrito exatamente isto que eu encontrei neste caso foi no Quénia, porque isto era comum a vários países da época. Muito obrigada pela atenção que me deram e um bom confinamento para os que ainda ficam confinados e uma boa libertação para os que vão começar a sair. Um abraço histórico.